Na aula anterior, nós vimos a classificação das glândulas exócrinas. Essas glândulas exócrinas, nós vimos que elas podem apresentar porções secretoras no formato de ácino, alvéolo e túbulo. Quais são as células que podemos encontrar nessas porções secretoras? São 4 os tipos de célula. A célula mucosa, que tem um núcleo achatado e o citoplasma quase não corado por hematoxilina e eosina. A célula serosa, que tem um núcleo arredondado, mas fora do centro da célula e tem um citoplasma corado pela eosina. A célula produtora de ácido e a célula produtora de lipídios, que tem um núcleo arredondado. Cada uma dessas células tem algumas particularidades nas suas funções. Não só fazem isso, mas tem algumas particularidades. Por exemplo, a célula mucosa, ela cria uma camada pegajosa e úmida através da sua secreção. A célula produtora de ácido, ela libera ácido para a digestão de alimentos. A célula produtora de lipídios, ela cria uma camada lubrificante com antimicrobianos e que protege o tecido de baixo, subjacente, da desidratação. Já a célula serosa, ela tem funções mais variadas, não tão específicas como as anteriores. Vamos ver agora uma porção secretora, no caso um ácido, formado apenas por células mucosas. Nós vemos no slide aqui, a seta verde mostra uma célula mucosa, com citoplasma claro, em hematoxilina e eosina, o núcleo achatado, voltado para a base, aqui estaria a membrana basal, e aqui nós temos um lumen bem estreito, isso aqui é um ácido mucoso, uma secreção bastante viscosa, rica em proteínas glicolizadas. Em seguida, nós vemos uma outra porção secretora, no caso um outro ácido, aqui seria o limite da membrana basal. Nós temos uma célula serosa apontada pela seta verde, o núcleo arredondado, fora da base, mas também não está centralizado, e o citoplasma corado, não está totalmente corado de maneira homogênea, mas está corado. E nós temos um lumen bem estreito, que é característico de um ácido. A secreção é mais fluida do que a anterior, que é mais viscosa. No terceiro caso, nós temos uma mistura. Temos um ácido que tem tanto células claras, as células mucosas, como as células serosas, nessa porção aqui periférica, formando uma meia-lua. O lume é bem central aqui e coleta tanto a secreção das células mucosas como das serosas. Então vai ser uma secreção mista. É um ácido misto. Aqui nós temos as células produtoras de ácido. Veja que elas têm umas invaginações da membrana todas revestidas por microvírus e são muito ricas em mitocôndrias. Aqui à esquerda nós temos uma imagem de uma célula produtora de ácido corada por hematoxilina e eosina. Veja o núcleo redondo e o citoplasma bem corado em vermelho devido à riqueza de mitocôndrias. Aqui na primeira imagem do canto superior direito, nós vemos duas barras brancas que delimitam uma parede do estômago. E aqui embaixo nós vemos o tracejado preto, delimitando a membrana basal. E no centro nós temos uma glândula tubulosa que tem tanto células produtoras de ácido, essas com o P, e células serosas, essas com o C. Um outro tipo de células são as células produtoras de lipídios. Nós vemos aqui uma glândula exócrina multicelular, uma glândula sebácea, que as células liberam um produto de secreção muito rico em lipídios. Eles vão lubrificar os pelos da pele. Nessas imagens nós temos uma glândula exócrina mostrando a porção do ducto revestido por epitélio de revestimento e a porção da porção secretora com um alvéolo, tem um lumen bem amplo. Aqui à direita nós vemos vários ductos terminando em alvéolo, em porções secretoras, perdão, e elas, veem essas faixas amarelas aqui envolvendo tanto a porção secretora como a porção de ductos, são as células mioepiteliais. Outra classificação que pode ser dada às glândulas é com relação ao mecanismo de liberação da secreção exócrina. No primeiro caso, a secreção merócrina, a célula libera o produto de secreção apenas dentro de uma vesícula. No segundo caso, a apócrina, além da vesícula, sai um pouco do citoplasma junto com a secreção. E no terceiro caso, a holócrina, toda a célula vai perdendo as organelas e o núcleo e vai se acumulando de vesículas de secreção e a célula, junto com as vesículas, é liberada para o ducto. Na próxima imagem nós temos um exemplo de uma glândula com liberação holócrina, que é a glândula sebácea, que fica de lado dos pelos. Os pelos ficariam nessas porções aqui retangulares na imagem da esquerda. E por último, as glândulas podem ter uma classificação com relação a unicelulares. Nós temos aqui algumas glândulas unicelulares, as células caliciformes que podem ser encontradas no epitélio simples cilíndrico do intestino.